A primeira que se apresenta é imaginar como as línguas puderam tornar-se necessárias. De fato, visto que os homens não tinham nenhuma correspondência entre si, nem necessidade alguma de tê-la, não se concebe a necessidade dessa invenção, nem sua possibilidade, se não fosse indispensável. Diria melhor, como muitos outros, que as línguas nasceram no comércio doméstico dos pais, das mães e dos filhos. Mas além disso, não resolver as objeções seria cometer o erro daqueles que, raciocinando sobre o estado natural e primitivo do homem, nele transportam as ideias tomadas na sociedade. Desse modo, veem sempre a família reunida numa mesma habitação, e seus membros guardando entre si uma união tão íntima e tão permanente como entre nós, onde tantos interesses comuns os reúnem. Ao contrário, nesse estado primitivo, o homem vivia sem casas, sem cabanas, sem propriedade de espécie alguma. Alojava-se ao acaso, e muitas vezes por uma só noite. Os machos e as fêmeas se uniam fortuitamente, conforme o encontro, a ocasião e o desejo, sem que a palavra fosse intérprete realmente necessária das coisas que se deviam dizer. E eles se deixavam com a mesma facilidade. A mãe amamentava primeiramente os filhos por sua própria necessidade. Depois, tendo-os o hábito tornado caros a ela, nutria-os pela necessidade deles. Tão logo tivessem força para procurar seu próprio alimento, eles deixavam a própria mãe, e como não houvesse quase outro meio de se encontrarem senão o de não se perderem de vista, com o tempo chegavam a ponto de não se reconhecerem uns aos outros. Observem ainda que, cabendo ao filho explicar todas as suas necessidades, e por conseguinte, tendo mais coisas que dizer à mãe do que a mãe ao filho, é ele que deve ter feito os maiores esforços de invenção, e a língua que emprega deve ser em grande parte sua própria obra, o que multiplica tanto as línguas quanto indivíduos há para usá-las. Para isso contribui ainda a vida errante e peregrina, que não deixa nenhum idioma tempo suficiente para tomar consistência, porque afirmar que a mãe dita ao filho as palavras das quais deverá servir-se para pedir-lhe essa ou aquela coisa, mostra de modo suficiente como se ensinam as línguas já formadas, mas não explica como elas se formam. Vamos supor como vencida essa primeira dificuldade. Vamos transpor por um momento o espaço imenso que deve subsistir entre o estado natural puro e a necessidade das línguas. E vamos procurar, supondo-as necessárias, como puderam começar a se estabelecer. Esta é nova dificuldade, pior ainda que a precedente. De fato, se os homens tiveram necessidade da palavra para aprender a pensar, tiveram muito mais necessidade ainda de saber pensar, a fim de encontrar a arte da palavra. E quando se chegasse a compreender como os sons da voz foram tomados quase intérpretes convencionais de nossas ideias, restaria sempre saber quais poderiam ter sido os próprios intérpretes dessa convenção para as ideias, que, não tendo um objeto sensível, não podiam ser indicadas nem pelo gesto, nem pela voz. Desse modo, mal podemos formular conjecturas aceitáveis sobre o surgimento dessa arte de comunicar os próprios pensamentos e estabelecer um comércio entre os espíritos. Sem dúvida, a arte sublime, mas tão distante de sua origem, e que o filósofo a considera ainda a uma prodigiosa distância de sua perfeição. De fato, não há homem bastante ousado para garantir que possa atingi-la um dia, quando as revoluções, necessariamente trazidas pelo tempo, fossem suspensas em seu favor, quando os preconceitos saíssem das academias ou se calassem diante delas, e que estas pudessem ocupar-se desse espinhoso tema durante séculos inteiros e ininterruptos. A primeira linguagem do homem, a linguagem mais universal, mais energética e a única que teve necessidade antes que fosse preciso persuadir homens reunidos, é o grito da natureza. Como esse grito, quase que por instinto, só se fazia ouvir em ocasiões prementes, para implorar socorro nos grandes perigos, ou para alívio nos males violentos, não era de grande uso no decurso corriqueiro da vida, em que reuniam sentimentos mais moderados. Quando as ideias dos homens começaram a se propagar e a se multiplicar, e que se estabeleceu entre eles uma comunicação mais estreita, então procuraram sinais mais numerosos e uma linguagem mais ampla e abrangente. Multiplicaram as inflexões da voz e juntaram os gestos que, por sua natureza, são mais expressivos, e cujo sentido depende menos de uma determinação anterior. Indicavam, portanto, os objetos visíveis e móveis, por meio de gestos, e os que feriam o ouvido, por meio de sons imitativos. Como o gesto, porém, só indica os objetos presentes ou fáceis de descrever, e as ações visíveis,
não sendo de uso universal, uma vez que a obscuridade ou a interposição de um corpo torna inútil, exigindo a atenção mais do que a excita, imaginou-se substituí-lo pelas articulações da voz, que, sem terem a mesma relação com certas ideias, são mais apropriadas para representá-las como sinais instituídos. Essa substituição só pôde ser feita por um consenso geral, e de maneira bem difícil de praticar por homens cujos órgãos rudes não tinham ainda nenhum exercício, e por mais difícil ainda de imaginá-la em si mesma, porquanto esse acordo unânime necessitou ser motivado, parecendo a palavra ter sido realmente necessária para estabelecer o uso da palavra. Deve-se pensar que os primeiros vocábulos de que os homens faziam uso tiveram em seu espírito uma significação muito mais extensa do que os que se empregam nas línguas já formadas, e que, ignorando a divisão do discurso em suas partes constitutivas, eles deram primeiro a cada palavra o sentido de sua proposição inteira. Quando começaram a distinguir o sujeito do atributo e o verbo do nome, o que não foi um medíocre esforço de gênio, os substantivos não passavam a princípio de outros tantos nomes próprios, e o infinitivo foi o único tempo dos verbos. Com relação aos adjetivos, a noção deve ter se desenvolvido com muita dificuldade, porque todo o adjetivo é uma palavra abstrata, e as abstrações são operações penosas e pouco naturais.